Vamos falar de egrégora. Não de egrégora, né? Eu acho uma coisa bem bacana. O pessoal está acostumado a ouvir o termo egrégora e mentalizar uma cúpula de luz. Seres em proteção em volta do planeta, seres em proteção em volta de uma obra, seres em proteção. Não que isso não exista, tá? Oiê. Não que isso não exista. Existe. Você tem tipos, né? Nós temos tipos de egrégora. O que a gente precisa entender disso? Tudo é magnético, certo? Tudo é eletrônico. Nosso corpo, nós estudamos na aula de biologia e física e química. Então, nós temos todos os componentes orgânicos e alguns dos componentes orgânicos se chamam prótons e elétrons. Ou seja, nós também temos uma corrente eletromagnética no corpo físico. E isso fica em conexão com tudo. Entende, gente? Isso não sou eu que falo, é a ciência. Quem quiser saber mais, estuda a respeito, é muito bacana, é muito legal. Mas o que acontece? Tudo que eu mentalizo, penso com frequência e falo com frequência, cria uma emanação. Essa emanação, feita ao longo de um determinado período, cria o que nós chamamos de forma-pensamento, que é a parte da criação, vamos colocar assim, magnética, de uma forma daquilo que você está pensando. Pensa num globo, tá? Formas de pensamento comuns. Para mim, nada dá certo. Eu nunca dou certo com ninguém. Todo mundo tem dinheiro, menos eu. Eu não sei se eu vou ter dinheiro no final do mês para pagar as contas. Eu queria que a minha vida fosse diferente. Isso entre infinitas outras, fora as inúmeras formas de pensamento que nós emanamos de raiva sem consciência. Acontece alguma coisa na política, acontece algum crime violento, acontece alguma coisa, automaticamente nós não somos capazes de neutralizar a emanação de energia negativa. Ocorre que, ao contrário do magnetismo físico, pilha, onde os opostos se atraem, astralmente falando, ou seja, energeticamente falando, corpo, a atração é por igualdade, é por simbiose. Se a atração é por igualdade, por simbiose, eu atraio exatamente aquilo que eu acredito, eu atraio exatamente aquilo que eu penso, eu atraio exatamente aquilo que eu dou forma, literalmente. Se por acaso eu começo a alterar o padrão, aonde, vamos colocar assim, eu não consigo ainda não sentir o negativo diante de uma situação muito difícil de lidar. E eu não tô falando de raiva, tá, gente? Como eu sempre coloco, raiva não é um sentimento negativo. O negativo é o jeito que você utiliza a raiva. Se você utilizar a raiva de modo a se consumir por ela, ela é negativa. Se você usar a raiva de modo a que ela te impulsione, a raiva é só um sentimento, né, de impulsão, que faz com que a gente consiga realmente alterar a própria vida. Nesse sentido, se eu olho com consciência, não consigo não sentir ódio, não consigo não sentir uma tristeza muito profunda, não consigo, mas não dissemino esse ódio, ou seja, eu não passo aquilo para frente. Eu já auxilio em 90%
que aquela negatividade não se dissemine e não tome forma. Porque não adianta nós queremos ser boas pessoas se vibrarmos raiva no sentido negativo, se vibrarmos ódio, se vibrarmos mágoa, se acharmos que tudo dá certo pro outro, menos pra mim, que a culpa de tudo que acontece com o outro, comigo é do outro. Ah, mas eu fui obrigada a fazer determinada coisa. Claro, tinha uma pessoa com uma arma na tua cabeça falando faz. Mas eu tenho que pensar isso. Com certeza tem. Afinal de contas, quando você fala meu corpo, você não tá falando do seu corpo, né? Que é seu. Da sua mente. Você tá falando da mente de quem? Ah, mas eu não consigo fazer diferente. Como eu falo pro meu filho, e ele entende muito bem desde os 8 anos de idade. Quem manda em quem? O corpo é meu. Quem manda em quem? E a partir disso que eu vou tomando consciência, eu tenho a capacidade de alterar ou não as formas e padrões de pensamento que eu criei ao longo da vida. Por que isso é importante? Nós temos formações de egrégora, ou seja, o que é uma egrégora, tá? Depois a gente entra na parte de egrégoras negativas e positivas, bem e mal, luz e trevas, enfim, vivemos num mundo de dualidade, essas coisas se completam, são necessárias para a evolução da consciência humana, né? E da consciência planetária. Vamos lá. Imagina, deixa eu pegar aqui os textos para vocês entenderem. Né? Imagina um japamala, um texto, qualquer coisa, uma infinidade de bolinhas. É exatamente assim, um tem uma bolinha, outro tem uma bolinha, outro tem uma bolinha, outra bolinha. Bolinhas iguais se atraem. E nessa parte de ir alimentando esse pensamento, eu entro em determinada egrégora. É por isso que ultimamente, com a potencialidade, com a evolução planetária, com tudo o que está acontecendo, quando uma pessoa fica um pouco triste, ela afunda de uma forma absurda. Quando uma pessoa fica um pouco alegre, ela entra no estado de euforia. Quando ela fica com um pouco de medo, a tendência é que ela tenha uma crise de ansiedade ou até uma crise de pânico por isso. Quem é mais antigo vai lembrar que quando nós tínhamos um aparelho de rádio, nós sintonizávamos o dial na estação que queríamos. É exatamente a mesma coisa. Quando eu desconecto de determinada transmissão, na televisão a mesma coisa, vamos colocar, quando eu desconecto de um canal, aquele canal não parou de transmitir. Eu desconectei. E alterei o canal aonde eu quero me conectar. É por isso que é tão importante a vigilância de sentidos, é por isso que é tão importante a gente vigiar o que entra nos nossos ouvidos, nos olhos, né, o que nós sentimos, o que nós permitimos enxergar. Porque muito do negativo do que aparece, nós nos permitimos ver. Às vezes por curiosidade, às vezes porque alguém manda, e por mais que eu saiba que a pessoa é totalmente sem noção, eu vejo pra pessoa não ficar chateada, né? Gente, dane-se se a pessoa ficar chateada. Primeiro que a pessoa não vai nem saber se você viu, se você não viu. Segundo, é a mesma coisa que alguém jogar lixo na minha porta porque aquela pessoa achou legal. E pra pessoa não ficar chateada, eu deixo. Aquilo não vai fazer mal pra pessoa, aquilo vai fazer mal pra mim, aquilo vai intoxicar a minha casa, vai atrair bicho. Enfim, são questões de escolhas. Né? O crime dá certo porque é organizado, porque não tem medo. O mal não tem medo, não tem vergonha de falar que é mal. Para pra pensar. Uma pessoa que só pensa negativo tem literalmente orgulho em falar isso. Que só quer realmente a maldade, que quer que as pessoas se destruam, acabem,
e tudo mais, essa pessoa tem orgulho. Cáspita, aqui que é tão difícil a gente ter orgulho de falar, eu sou boa. Para pensar, a grande quantidade, a maioria das pessoas, quando você pergunta se ela é uma boa pessoa, ela acha que se ela falar que ela é uma boa pessoa, isso é vaidade. Agora, se eu sou realmente uma boa pessoa, isso não é vaidade, isso é consciência? Ou por que que o mal pode ser mal e o bom não pode ser bom? A distorção de valores, a distorção de ideias, fatos, princípios. Um dia a gente consegue. Um dia a gente vai conseguir entender que entre uma pessoa que pode ficar, uma mãe que pode ficar chateada e uma criança que está com a vida em risco, a vida da criança é importante porque aquela criança não tem como se defender. A mãe vai lidar com a frustração dela. Ou o pai, ou quem quer que seja. Entre uma professora que abusa de determinadas coisas e crianças, um sistema que está prejudicando. Entre uma pessoa um idoso que não tenha como se defender. Quem sabe um dia nós tenhamos consciência de fazer o que é certo, simplesmente pelo que é certo. Independente da ideia do outro. Voltando à egrégora, é exatamente esse ponto. Conforme nós vamos alterando os padrões de pensamento, nós formamos, digamos que uma forma de pensamento negativa, ela é maciça, densa, geralmente escura ou esfumaçada, tá? Pessoas que têm vidência, isso independente de religião, tá, gente? Porque tem pessoas que têm vidência em todas as religiões. Nós temos na religião evangélica as pessoas que são profetas e que têm visões. Nós temos na religião católica também, muitos inclusive que foram considerados, né, como Santa Teresinha, considerados como santos. Nós temos na kardecista, na espírita, enfim, uma infinidade. Como eu sempre falo, eu não tô aqui para debater parte religiosa, porque parte religiosa cada um tem a sua. Mas a gente não pode descartar neurociência, física e, enfim, coisas visíveis que, como eu falo para as pessoas falam assim, mas eu não vejo, então não existe. E eu falo, como é que você fala que o ar existe? Você também não vê. Você só respira. Mas mostra pra mim. Mostra pra mim onde é que tá o ar. Pega ele. Pinta. Você pode movimentar o ar, mas você não enxerga. Por quê? Porque aos olhos nus, ou seja, sem nenhum aparelho, a gente não consegue enxergar partículas. Da mesma forma que você não enxerga as suas células. Fala pra mim que você tem célula. Olha aí agora. Você consegue enxergar a somatização delas. O emaranhado de células que forma a tua mão, que forma as tuas unhas, que forma o teu rosto, que forma o teu corpo, que forma os teus órgãos, que forma o teu coração, que é a bomba que faz com que tudo isso, com que essa engrenagem funcione para bombear sangue, para chegar no cérebro, que se comunica com o intestino. Os dois cérebros que nós temos. E faz com que a máquina funcione. E qualquer problema na engrenagem a gente regula. Vai ao médico, que é o mecânico da máquina humana. As formas pensamentos positivas, vamos colocar assim que fica mais fácil o entendimento, elas são mais sutis, elas vibram mais luz e elas se potencializam rápido. É como se elas se... Para quem enxerga a aura, como se elas realmente se formassem, se fundissem numa coisa só. Dependendo do que eu penso, dependendo do que eu vibro, dependendo do que eu realmente emano toda hora. E não é nas horas que eu estou rezando, tá, gente?
Não é dentro da igreja, do centro, não sei o que, a hora que eu tô meditando, a hora que eu tô fazendo yoga, a hora que eu tô orando, a hora que eu tô... Não, isso é legal. Bacana pra caramba. Não, é a hora que ninguém tá vendo. É a hora que a minha mente tá tagarelando. Esse é o ponto X. Eu preciso prestar atenção no que a minha mente emana, no que a minha mente repete, com consciência. Por isso que é tão importante, a gente coloca tanto assim a técnica de meditação Mindfulness. Vocês escovam o dente com consciência? Vocês prestam atenção, dente por dente, que está sendo escovado? São seus. Você faz no automático, porque aquilo ali é importante, é só... Você toma banho com consciência? Você muda de vez em quando? A parte de realmente perceber cada parte do teu corpo? Funciona, existe. Isso aqui é só seu. Essa máquina é só sua. Você dá atenção? Ou você faz no automático, porque é bonito a gente ajudar os outros, né, gente? Eu também acho. Aliás, ajudar os outros e não ajudar a si mesmo é uma ótima desculpa para não ter aquilo é para mim. Não tirando o mérito, nós temos que ajudar os outros, sim. Só que carro quebrado não anda e não leva ninguém para lugar nenhum. É simples a matemática. Eu faço tudo para os meus filhos e não faço nada para mim. Bacana. Fantástico. Se tu quebrar, quem faz? Entende a parte de que eu preciso fazer para mim primeiro? Eu preciso cuidar da máquina antes, eu preciso cuidar dos meus pensamentos, eu preciso saber onde é que eu tô sintonizando essa porcaria. Facebook. Tem ferramenta, gente. Escolhe quem que vai aparecer na sua timeline. Quem vai aparecer lá no feed de notícias. Que tipo de coisas você quer ver. Televisão, idem. Tal televisão só tem coisa negativa. Muda de canal. Quem conseguir, desliga a TV, né? Enfim, tanta coisa mais útil pra fazer. Mas TV também é legal, tem gente que gosta. Não tem problema nenhum. Só escolham com consciência. É o teu corpo que está absorvendo, não é o do vizinho. Não é? A pessoa que está vendendo aquilo não está interessado se você está te fazendo bem ou não. Muito pelo contrário. Tá ali só a ideia. E não é porque tá na rede, não é porque tá na televisão, não é porque alguém fala que aquilo ali é verdade. Que aquilo ali funciona. Lembro até um caso que aconteceu, isso há quase 20 anos atrás, de uma rede de ortodontistas que colocou propaganda nos maiores canais de televisão, nos maiores programas de televisão. E por conta daqueles apresentadores fazerem propaganda, aquelas propagandas intermitentes no meio do programa, muitas pessoas assinaram o pacote, muitas pessoas assinaram aquele convênio. E no final era golpe. Que responsabilidade aqueles apresentadores têm? Nenhuma. Eles foram pagos para aquilo, a empresa contratou a emissora para colocar aquilo ali no ar. Que responsabilidade eu tenho comigo? Que responsabilidade eu tenho em não ter preguiça de ler alguma coisa, em pesquisar mais a fundo, em realmente cuidar de mim, da minha saúde, dos meus pensamentos, do que minha mente fica disseminando. E tudo que eu penso toma forma. Tudo que eu penso toma forma e a parte mais legal, materializa. Eu sempre coloco assim, como você está hoje é a parte materializada dos teus pensamentos de 5 anos atrás, onde você iniciou o processo de alteração de alguma coisa e somatizou, concluiu a realidade onde você se encontra. Onde é muito comum nós
sempre olharmos tudo de forma muito negativa. Para pra pensar. O ser humano reclama de tudo. Se tá frio, tá frio. Se tá calor, se tá calor. Se tá chovendo, tá chovendo. Se tem determinada coisa, mas não tem outra. Eu tenho casa, mas eu pago aluguel, não é minha. Mas eu tenho uma casa própria, mas não é a que eu queria ter. Eu tenho um carro, é bonzinho, né? Não é... Funciona. Essa porcaria quebra o tempo inteiro. Cara, como a gente reclama, né? Como a gente não consegue olhar para aquilo e, de fato, fazer um treinamento de não reclamar. Aliás, seria uma técnica bastante interessante de desintoxicação. Já pensou? Um monte de gente desintoxica de álcool, de droga, de comida, até de rede de internet hoje, da tecnologia. Você já tem, em alguns países, redes de desintoxicação por vício na parte tecnológica. E se a gente quisesse desintoxicar de reclamar? Só por hoje eu não reclamarei. E, cara, não vale reclamar de ninguém, tá? Não pode reclamar de si, não pode reclamar da família, não pode reclamar. Se tropeçar na rua, não pode reclamar. Na base do só por hoje. Vocês não têm ideia da mudança que isso faz. Vocês não têm ideia, muita gente não sente paz de espírito. E não consegue entender que não sentem paz de espírito porque só reclamam. É a própria mente criando o inferno. Eu não me dou a oportunidade de respirar, não me dou a oportunidade de parar. Eu potencializo tudo como se fosse tudo muito negativo. Tenta não só por hoje não reclamar. Não precisa achar tudo bonito, tá, gente? Isso não é... Aí já é meio que viagem. Não tem necessidade. Mas pode a parte de simplesmente respira. Uma vez, foi muito interessante, eu ouvi a Monja Coen falando que ela tinha pegado um trânsito muito grande, não sei o que e tal, ela tinha ficado muito brava porque uma pessoa cortou ela, com tudo, podia ter provocado um acidente. E ela tava muito assim, né? Ela tem muita raiva, então eu acho muito legal, porque eu também sou igual, então é legal a gente ver que isso é humano. E o companheiro que tava com o amigo dela virou pra ela e falou assim: você já parou pra pensar se aquela pessoa por acaso não tá com dor de barriga? Aprender a olhar situações de outro lado. Eu tenho que colocar na base de que se eu tivesse com dor de barriga, com uma cagando, tava passando por cima de todo mundo. E aquela pessoa pode estar fazendo isso exatamente por isso. Colocar aqui se a gente não pode reclamar nem mentalmente. Não vale nem mentalmente. Nem mentalmente, porque eu tenho que dar a situação, a parte de aquilo ali, é trabalhar próprio orgulho, tá? Então vamos lá. É dar a situação, a importância que ela realmente tem. Nenhuma. Você não tropeçou na rua para acabar com o teu dia. Você tropeçou na rua porque tinha um buraco, ponto. Só. Porque essa pessoa faz tal coisa para me infernizar menos, você não tá... Nicolau Copernic já colocou, né, que o Sol está no centro do universo, não a gente. As pessoas fazem a maioria das coisas porque elas são assim e não porque elas querem me sacanear de alguma forma. Isso é uma visão muito infantil, eu achar que tudo que é feito ou que é deixado de fazer, mas a pessoa não falou comigo com jeitinho, ela podia ter pensado em mim. Tá, tu pensa em você o suficiente pra cobrar que o outro pense em você? Pense em você o suficiente.
Gaste com você o tempo que você acha que o outro deveria gastar. Depois cobra. Fala pra mim se você vai sentir falta. Paga pra ver, é o que eu sempre falo. Não fica não, paga pra ver. A gente não cuida do que a gente vibra. Inúmeros grupos em tudo quanto é lugar. Vocês têm noção? Um grupo simplesmente para falar mal de política. Vocês não conseguem dimensionar o tamanho da egrégora negativa que se provoca. E amores, isso não soma o bem, desculpa, isso soma a guerra. Essa força negativa não vai ser usada. Ah, porque a intenção é boa, como eu falo, tá, o inferno tá cheio, vai lá, todo mundo bem intencionado, prisão também. Essa egrégora negativa não vai ser colocada para auxiliar alguém. Ou para dar consciência a alguém. Não, essa egrégora negativa vai lá para o Afeganistão, por exemplo. Essa egrégora negativa vai para as milícias que controlam o tráfico. Essa egrégora negativa, dependendo de onde ela pegue, somatiza e aumenta a negatividade da política, que é onde você está vibrando. Bem intencionado? Ah, mas a gente é livre. Então para de reclamar, o político também. Ah, mas eu tô aqui para ser feliz, ele também. Por que ele não pode ser feliz do jeito que ele quer e você pode ser feliz do jeito que você quer? Menos hipocrisia. Menos hipocrisia. Eu tenho que ter consciência de que se eu quero agir com irresponsabilidade, eu tenho que permitir que o outro haja também e dane-se as consequências. Porque é a materialização de como eu penso. É super legal pensar assim. Ah, mas o outro tem que fazer certo. Faz você. Faça certo. E a egrégora a qual você soma potencializa de modo a que mais pessoas sejam atingidas. E com isso, toda uma gama de outros irmãos tomem consciência e passem a fazer. Desde que o mundo é mundo, homem fala que mulher só fala. Né? Não adianta nada. Mãe fala um monte, criança, adolescente, entra por ouvido e sai pelo outro. Porque aquela pessoa fica falando, não adianta nada. Vocês acham realmente, se ser humano só aprende, por exemplo, que passar horas em rede social, horas num bar, horas num lugar, discutindo o que está de errado no mundo, muda alguma coisa? Ou é só barulho e disseminação de energia negativa? Acorda! Ficar triste não vai fazer com que a tua vida mude. As suas atitudes vão fazer com que a tua vida mude. Ficar em depressão, não tomar atitude, por mais que eu saiba que é difícil, mas cara, até procurar um médico e tomar medicação para sair, para regular a máquina, medicação para depressão, é um componente para regular a máquina. Tu não consegue mudar a tua vida? Busca ajuda. Essa atitude vai mudar a tua vida. Ficar se lamentando, não. Porque o outro não vai mudar só porque você quer. A vida não vai mudar porque você acha que se mudasse ia ser mais feliz. Deus, tem muita gente morrendo.
Dá uma visitada em CTI pediátrico. Joga no Google a quantidade de hospitais que nós temos. Faz uma pesquisa básica. Unidades de leitos de UTI e CTI pediátrico no planeta. E a hora que você olhar a quantidade de crianças internadas, muitas delas que nasceram e continuam no hospital, fala pra mim que Deus tinha que parar e ter dó de você. Você não tem. Por que o universo tem que te amar se você não se ama? Por que a tua família tem que te amar e se dar atenção se você não se dá? Ah, mas eu coloco todo mundo em prioridade. Eles também, bem. É o que você faz, você ensina. Você coloca todo mundo em prioridade, você queria que eles o quê? Colocassem você? Não, a gente aprende por exemplo. Eu ensino o que é para ser feito e as pessoas fazem o que eu ensinei. Simples assim. A isso, em repetição, damos o nome de formação de egrégora. Nós temos pequenas egrégoras familiares. Nós temos egrégoras municipais. Nós temos egrégoras de Estado. Quer ver uma coisa legal de egrégora de Estado? Se eu falar pra vocês Salvador, Bahia, o pessoal já pensa Pelourinho, o pessoal já pensa Água de Coco, o pessoal já pensa... Enfim, de alguma forma. Se eu falar Rio de Janeiro, o pessoal já vai para Pão de Açúcar, o pessoal já vai para Cristo Redentor, o pessoal já vai tal. Se falar São Paulo, a gente só vê a parte de prédio, todo mundo trabalhando que nem condenado. Paulistano aí, tamo nós. Terra da Garoa, todo mundo ali. Tudo e a gente se acha melhor que todo mundo. E sei lá, cara, tipo... O povo que trabalha o próprio orgulho. Cada estado tem a sua egrégora. Depois nós temos cada planeta, cada país. Cada planeta também tem, tá, gente? Mas calma, uma coisa de cada vez. Nós queremos que o Brasil mude. Nós queremos que o Brasil dê certo. E nós ficamos com raiva porque todo mundo tem raiva de brasileiro. A gente emana a egrégora e somatiza ela. De que depois tem raiva de brasileiro. Olha que bacana. A gente fica falando que o povo aqui não presta. A gente é brasileiro. Dane-se, o povo aqui não presta, você também não. Você saiu. Para pra pensar. O que brasileiro emana? Eu não quero que político seja corrupto na terra do jeitinho. Na terra de tirar vantagem. Na terra você não pode fazer um precinho mais barato, não. Onde eu não valorizo ninguém. É assim que eu quero que o político não seja corrupto? É a egrégora que a gente emana. Todo santo dia. Uma das frases mais ditas nas últimas décadas, repetida diariamente, é: esse país não tem jeito mesmo. Vocês não têm noção da potencialidade de egrégora. Estados Unidos, terra das oportunidades. Cara, tem um monte de ferrado lá. Qual que é a vibração? You can. Você pode. Simples. Eu vou ensinar um mantra que eu ensino para meus clientes, que é assim... Acho que vai ser a primeira vez em live que eu vou falar palavrão, tá? Então, absorve, finge demência. Mas eu sempre falo para meus clientes, faz assim. Quando tem autoestima muito baixa, e acha que não consegue alterar a própria vida, eu falo, ó, vai pro espelho. Tem que falar 10 vezes seguidas, por 7 dias seguidos. Faz gente que funciona, tá? E aí você repete, olhando no olho. Anota aí. 10 vezes seguidas por 7 dias. Eu sou foda. Simples assim. Das primeiras vezes é extremamente difícil.
dá um certo constrangimento, tal, dá uma sensação esquisita, parece uma coisa simples, mas enfim. Depois vai mudando. As sensações físicas vão mudando. Pro terceiro, quarto dia, aquilo começa a mexer nos teus sentimentos. A postura física começa a mudar. O como eu me vejo, como eu me sinto, começa a alterar. No sétimo dia, por uma capacidade fantástica do nosso cérebro de não conseguir distinguir ficção de realidade, ele acredita. E a partir dali, ele tem a plena certeza que, independente do que o mundo ache, aquela máquina funciona. Faz o teste. Para tudo. Para tudo eu posso alterar a egrégora a qual eu me conecto. Eu posso pensar que pessoas se dão bem menos eu. Eu posso pensar, pessoas se dão bem, eu também quero. Quando o Will Smith, naquele filme A Procura da Felicidade, passa na frente do prédio de corretores, ele olha para aquele carro importado. Ele gosta do carro. E ele não fica se lamentando, nossa, poxa, mas eu sou negro, mas eu sou pobre, isso nunca vai ser pra mim, isso eu nunca vou conseguir. Sai um branco americano do carro. A história é real, tá, gente? Vamos lembrar disso, que a história é real. Numa das terras de maior ceticismo. E ele simplesmente vira assim, esse carro é seu? O cara fala, você trabalha aqui? Trabalho. O que que eu tenho? Eu tenho que fazer para trabalhar aí. O que que eu tenho que fazer para fazer o mesmo? A gente não gosta muito de sacrifício, né? O cara passou meses pagando sapo, com perdão da palavra, ouvindo merda, sendo tratado de empregado, noites em claro estudando, dormindo em albergue quando não conseguia, dormindo no metrô com o filho, para conseguir a vaga que ele queria. Esse é o grande problema nosso. A gente quer, mas a gente não quer fazer por onde. A gente quer que o universo conspire. A gente quer que as coisas simplesmente caiam do céu. A gente quer que Deus tenha dó, piedade, que as oportunidades... A máquina tá funcionando? O cérebro tá legal? Tá tudo ok? Tu tem teto? Tem internet? Tem, né? Vocês estão aqui falando comigo, tem internet. Quem vai ouvir depois também tem. Tem smartphone, tem celular, tem tudo. Tem computador. Faz. Tem uma coisa muito legal que eu acho nos Estados Unidos, que assim, aqui é muito a parte do quanto você ganha, né? Ou seja, quanto que te pagam pelo teu serviço. Lá é quanto é que você faz de dinheiro. Você não precisa estar lá para adotar isso. Você pode trazer para hoje, para você. E vai brincar de fazer dinheiro. O problema é dinheiro? Vai brincar de fazer dinheiro. O problema não é dinheiro, o problema é saúde. Em alguns pontos, se a máquina está funcionando é lucro. Porque ela quebra. Igual carro. Ninguém morre. A máquina sim. A máquina desconecta. A máquina desliga. E cada qual de nós temos os nossos processos. Eu não sei se dói mais a dor física do processo de desligamento da máquina ou o não aproveitamento de tantos anos enquanto ela funcionava. Como eu falo, a gente perde muito tempo na vida reclamando. E isso forma uma egrégora densa. Quando você sai de casa, vai pro trabalho, ou entra no ônibus depois, e quando volta, ou no carro e tal, e volta para casa cansado,
não é só excesso de estática que você puxou. Não é só por causa disso. É por conta da quantidade de pensamentos negativos, principalmente de reclamação, que você soltou durante o dia. Porque a estática também só se atrai por brecha negativa. Só perdoa a tia, tá, gente? Entre íons, prótons, elétrons, saber qual que é o positivo não é meu forte, acho que o negativo. Enfim, melhor eu não falar da parte que não me cabe. Mas, se a energia estática é mais densa, e se eu estou vibrando magneticamente mais denso, óbvio, eu vou puxar mais. Agora, tem uma energia negativa que ninguém pensa nela, mas é que forma a maior egrégora negativa que nós temos no planeta e que faz com que muitas coisas continuem acontecendo. É o medo. Nós somos reativos por medo, nós controlamos por medo, nós brigamos por medo, nós temos ódio por medo, nós machucamos por medo, nós nos magoamos por medo, enfim. Vibramos negativo muitas vezes em muitas coisas que estão para acontecer ou que não estão para acontecer, ou que você tem que ver uma notícia que aquilo ali pode ser que venha um dia, e por medo de que aquela situação aconteça, todo mundo surta. E todo mundo entra em vibração negativa. A dica que eu deixo, antes de qualquer coisa, pratique Mindfulness. O que você precisa para praticar Mindfulness? Esteja conectado no presente, dentro de qualquer coisa que você estiver fazendo. Se você estiver lavando louça, preste atenção à louça. Se você estiver fazendo comida, se conecte àquele momento. Escovando o dente, presta atenção, dente por dentro. Isso faz com que você traga atenção para você. A mente vai fugir, volta. Não fica com raiva porque ela fugiu. Ai, a minha mente não para, ai, eu não consigo concentrar, tal, não sei o quê. Olha, fala, nossa, fugiu, tá bom, volta. Agora, aqui. Igual a gente faz com criança pequena. Criança pequena, sala dispersa, professora, atenção, tá aqui, ó. Volta, atenção. A nossa mente é assim, nossa mente não é uma criança. É um monte, você já entrar numa sala de primário, vocês já viram o caos? Numa escola infantil? Mente humana. Ela vai querer olhar, ela vai querer ver, ela vai querer tal, ela é curiosa, ela quer tudo, ela quer saber. Não tem problema não. Deixa a mente. Ah, ela foi, nossa, a pessoa tá, agora volta. Uma hora ela fica. Uma hora ela simplesmente fica no processo. Um dia depois de tanto tempo fazendo a parte de isso é real, isso está acontecendo agora, isso já virou, vamos colocar um projeto de lei, uma lei, uma alteração de vida, porque eu posso sair da minha casa, eu posso não ter dinheiro para pagar as contas, enfim, se até agora não teve, as contas já chegaram e você não teve como pagar, ou não, isso é uma possibilidade futura. Eu tenho que virar para minha mente de forma consciente. Existe essa possibilidade? Existe. Também existe a possibilidade de eu ter dinheiro. Por quê? Porque até hoje eu tive. Ah, mas eu posso ficar sem ter onde morar. Você tem onde morar agora? Beleza. Se um dia tu ficar sem ter onde morar, tu pensa nisso. Agora pensa em fazer dinheiro. Eu falo para as pessoas, para de pensar que vai ficar sem dinheiro para pagar a conta. Esquece a conta. Pensa em fazer dinheiro, conta se paga quando chega. Esquece, elas estão ali. Se tu faz dinheiro, se você canaliza em fazer dinheiro, a última coisa que você vai se preocupar é se você vai ter como pagar a conta ou não. Teu foco está em outro lugar. Se cuida e você não vai estar preocupado se você
pode ter algum problema de saúde no futuro. Se alimente direito. Opte. Ah, mas eu não consigo ficar sem tal coisa. Ué, tá bom, não fica. Não reclama. Igual eu falei, tudo, é todo mundo adulto, até os adolescentes que acompanham já têm consciência do que é certo e errado. Como diriam antigamente, né, o estilo do antigamente, bem antigamente, da época do meu avô, faz o que você quiser fazer, não tem problema nenhum. Mas, cara, tenha culhão. Quem não souber o que significa vai pesquisar no dicionário que eu não vou falar. De assumir o que faz. Não é porque você não consegue ficar sem, é porque você gosta. Assuma. Ah, eu não consigo ficar sem comer. Não, cara, eu gosto de comer, ponto. Eu não consigo ficar sem beber. Não, cara, eu gosto de beber. Acabou. Menos negatividade. Alguém perguntou, como é que eu vou ser positiva num ambiente com pessoas negativas? Permita que as pessoas sejam como elas são, ponto. Desapega das pessoas terem que ser melhores. Simplesmente solta. Desapega dos pensamentos, desapega de ter que as pessoas têm que mudar. Ninguém tem que mudar, você tem. Por quê? Porque você já tem consciência. Eu mudando, o externo muda. É automático. Primeiro estranham muito, tá? Então quem começar um processo assim vai sofrer enfim, umas porradas de vez em quando. Não física, tá, gente? Até que o externo, que não está acostumado com esse seu novo você, se adapte. E muitas das vezes a gente tem que ter a parte de perder o medo, enfrentar as limitações da nossa mente e sair de onde a gente está. Permitir que as pessoas sejam como elas são. Entender que se aquilo ali é ruim pra mim, não são as pessoas que têm que mudar, sou eu que não tenho que estar ali. É pra mim que tá ruim. Se eu vou num lugar, o pessoal só ouve programa de crime, programa policial, não sei o que, tal, aqueles canais que só ficam passando, né, notícia sensacionalista. Ai, porque aquilo é horrível, porque essas pessoas têm que mudar, não sei o quê. Cara, as pessoas estão bem. Elas estão fazendo o que elas querem, o que elas gostam. Você tem que sair dali. Por quê? Porque está em choque vibracional. Ah, mas eu não tenho como. Não tem como agora. Lembra? Esse carro é seu? Você trabalha aqui? O que é que eu tenho que fazer? Como escutar tanto negativismo e não absorver? Cada vez que passa um caminhão na rua, tu absorve o barulho. Aqui onde a gente mora tem trem. Depois de algum tempo ouvindo aquele barulho, o cérebro simplesmente assimila que aquilo ali é barulho. Assimile como barulho. Não traga o ego. Não traga o orgulho de que aquilo ali é ruim e que aquilo está te fazendo mal. E não potencializa a negatividade. Aquilo é só barulho. Não discuta com a pessoa. Não reclame. Concorda? É mó legal. Não, porque tá tudo horrível, tá tudo não sei o que, tá. Acabou. Não tem mais barulho. O pessoal não tem que mais te convencer. A gente tem que respeitar. Algumas pessoas estão sim conectadas a uma egrégora negativa. Muitas delas
em gerações anteriores foram educadas nesse padrão. É falta de caridade eu não respeitar. Porque essa pessoa não sabe ser diferente. Se eu enxergo, eu tenho a capacidade de mudar, mas essa pessoa não sabe ser diferente. E eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar o limite de cada um. Eu não sei quais são as dores. Eu não sei quantas dores essa pessoa teve na vida, desde a infância, que formataram essa personalidade. Você já foi atrás da história de cada um? Da infância. Como é que era? Como é que era essa criança? Como é que eram os pais dessa criança? Eram pessoas, nossa, extremamente positivas, tratavam com muito amor e carinho. Foi uma família que passou necessidade, que viveu muita repressão. Eu tenho que entender que a pessoa consegue ver. Tem sempre um exemplo que eu dou, que fala assim, você tá andando por uma estrada, um cego chega pra você e fala, cadê a ponte? Tá ali. Mas eu não vejo. Como que você não vê? Tá ali a ponte. Mas eu não enxergo. É impossível você não enxergar, a ponte tá ali. Viu com quanto amor a gente lida com quem não consegue ver o que a gente consegue? É exatamente essa situação. E principalmente, foca nas coisas positivas do dia. Esquece as pessoas negativas. Você tem pessoas positivas no seu dia também. Foca nelas. Troca o canal. Toma o controle na mão. A mente é tua. Você sintoniza aonde você escolhe. Nós temos uma propensão ainda muito grande por conta do medo. Isso é um sistema de defesa da máquina, tá? Não é que, nossa, nós somos pessoas negativas e tal. Não, é um sistema de defesa. A máquina emana medo o tempo todo porque alguma coisa pode acontecer e como nada pode acontecer com aquele aparelho, porque senão ele vai quebrar, ela protege. Como é que ela protege? Medo. Medo que faz com que você tome cuidado quando você vai no fogão, para que você não se queime. Medo é o que faz com que você, quando vai colocar alguma coisa no interruptor na tomada, você tome cuidado para não colocar o dedo, para que você não leve um choque. Medo é o que faz quando você vai atravessar a rua, apesar de você ter fé em Deus, olhe para os dois lados, porque pode vir um carro te atropelar. O medo não é negativo. O uso Não. O uso do medo, de modo que eu me trave, aí é negativo. eu usar o medo como desculpa é negativo. Gratidão a minha. E é assim que a gente filtra as egrégoras onde a gente se conecta, fazendo escolhas. Porque se existe o mal, existe o bem. Se existem pessoas que fazem coisas erradas, existem pessoas que fazem coisas boas. Se existem coisas negativas, existem coisas positivas. Nós estamos num planeta dualístico. Homem, mulher, macho, fêmea, bem, mal, luz, escuro. Uma coisa só existe por conta da existência da outra. É ridículo essa briguinha de 7 anos que a humanidade entrou de quem é melhor, homem ou mulher. Sei lá, um dia esse povo amadurece e entende que, cara, se não tiver os dois trabalhando, onde uma máquina complementa a outra, e eu não estou falando de sexualidade, eu estou falando de pessoas coexistindo em um planeta.
onde ninguém é melhor. As pessoas têm potenciais diferentes. E que todo mundo tem que ser respeitado. Porque se eu sou mulher e eu não respeito um homem, eu só estou agindo exatamente da mesma forma que agiram comigo. Dane-se comentários, porque se eu sou negro, eu pego, se eu sou branco, eu desrespeito o negro, ou se eu sou negro, eu desrespeito o branco, simplesmente porque tem preconceito no mundo, eu só tô sendo preconceituosa igual. Se eu tenho uma religião diferente e eu não aceito as outras religiões, também é preconceito. A gente aponta muito, mas não aceita ninguém, não respeita ninguém. E não deixa as pessoas simplesmente viverem as experiências que para a evolução daquele ser ali são necessárias. Não tem ninguém no lugar errado. Não tem ninguém na religião errada. O dia que a gente simplesmente respeitar o outro pelo que ele é, a gente começa a alterar a energia de negatividade do planeta. Rezar faz bem? Faz. Elevar o pensamento? Muito. Quer elevar pensamento rápido? Coloca vídeo de cachorro com bebezinho. Nem tem oração não. Oração vai fazer depois. Primeiro você vai ver vídeo de criancinha brincando, de bichinho, tal. Sai da faixa vibracional negativa. E aí, tu vai fazer oração. Assim que se altera faixa vibracional. Senão a mente está vibrando no negativo ainda. É nesse ponto que a gente altera as egrégoras. É exatamente nessas situações que a gente tem que ter consciência. Onde, como eu sempre falo para vocês, não me importa, não dou a mínima para quem acha que eu fazendo é pouco. Eu fazendo, mais um fazendo, mais outro fazendo, mais outro fazendo, um dia a coisa muda. Só não enxerga quem mudou, quem não estuda história, quem não tem memória. Tem coisa ruim acontecendo ainda? Tem. Volta pro tempo da barbárie, vocês vão perceber que hoje a gente tem muito mais coisa boa acontecendo do que ruim. Ah, mas a humanidade ainda não é do jeito que tinha que ser. Para de reclamar, cacete. Perdão. Proposta da live. Só por hoje. Por uma egrégora melhor do planeta. Não reclame. Tentem fazer isso na semana. Cara, se vocês conseguirem isso na semana, vai ser muito legal. E vocês vão perceber. Opinião, qualquer que seja, que denigre a imagem do outro, igual colocou pessoas negativas, isso é julgamento. Aquela pessoa só consegue ver aquilo, ela não é uma pessoa negativa. O padrão mental dela está negativo. Ela é uma pessoa ferida. Uma pessoa com experiências difíceis, que não consegue ver o que você enxerga. E assim, não que não existam pessoas ruins de fato, como eu sempre falo, pessoas ruins matam, estupram, esquartejam, sequestram. A gente precisa aprender a diferenciar essa parte. E se a gente aprender só a não reclamar de ninguém, acho que a egrégora planetária já vai alterar muito. Garanto pra vocês que a vida de todo mundo altera. Todo mundo vai ficar mais leve. Todo mundo vai ficar menos denso. As coisas vão passar a fluir mais porque você não vai estar vibrando negativo nem juntando negativo na tua vida. Parem de achar culpado. Parem de achar desculpa. Parem de achar que pessoa é isso, pessoa aquilo, situação isso, situação aquilo. E eu não sou feliz por. Seja feliz. E corre atrás do que você quer de diferente. O mundo não para por nossa causa. Se alguém aqui já começou a chorar e de repente a lua parou no céu e falou assim, eu vou esperar um pouquinho até você melhorar para o sol nascer no dia seguinte, me fala, que vai ser legal saber dessa história. Até onde eu sei. Para não.
para não. A vida continua. Você escolhe em que canal, em que vibração, em qual egrégora você quer estar sintonizado. Gratidão. Boa semana a todos. Até sábado que vem.